Bitcoin é o golpe do século, é um esquema de pirâmide. Você que está comprando bitcoins, você não está investindo em absolutamente nada. Você só está sendo iludido e está entrando em um esquema que daqui a pouco vai surrupiar todos os seus ganhos. É melhor você sair disso enquanto há tempo. Será mesmo? Vamos conversar a respeito desse clipe que eu tenho para trazer aqui para vocês hoje. Meu nome é Pedro, eu tenho 41 anos. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal e vamos dar o play. Ele fala do Bitcoin. Cara, o Bitcoin é a pirâmide perfeita, né? É um jogo de adesão. Quando a gente tinha 10 mil pessoas, aderiram 10 mil pessoas, valia $10. Quando 50 mil pessoas aderiram, começaram a investir nisso, valia $20. Quando 100 mil pessoas aderiram, valia $1.000. Quando 300 mil pessoas aderiram, valia $5.000. Quando 1 milhão de pessoas aderiram, valia $10.000. Quando 5 milhões de investidores no Brasil aderiram, valia $20.000. Quando 30 milhões de pessoas aderiram, valia $30.000. Agora 100 milhões de pessoas investem em Bitcoin, vale $30.000. Quando 1 bilhão de pessoas aderirem, porque é uma moeda e ela é finita. Então tu tem um número X. Aqui, quando ele fala que Bitcoin ele é um esquema de pirâmide, ele mostra que ele não entende nem de Bitcoin, ele não entende nem de esquema de pirâmide e também mostra que ele tem algum desconhecimento a respeito de mercado. Esse cara que ele é um investidor e aqui a gente falar assim que ele é um completo ignorante a respeito de como é que funciona mercados é um pouco temerário. Ele não é um completo ignorante a respeito de mercados, mas quando ele fala de Bitcoin, quando ele está falando que Bitcoin é o esquema de pirâmide, ele mostra que ele não sabe muito bem o que é o Bitcoin, o que é um esquema de pirâmide. Então vamos deixar aqui algumas coisas bem claras, tá? Por que as pessoas falam que o Bitcoin ele é um esquema de pirâmide? Simplesmente porque quanto mais pessoas entram no ecossistema do Bitcoin, mais ele se valoriza. Portanto, você tem uma valorização do Bitcoin à medida que mais pessoas entram ali naquele sistema, que entram naquela economia digital. A questão é que esquema de pirâmide, ele tem basicamente 3 características principais. A renda principal de um esquema de pirâmide vem basicamente do alistamento de novos entrantes. Aquelas pessoas que estão mais antigas, elas dependem que novas pessoas entrem para que elas continuem faturando. Então, se a gente olhasse por esse ponto de vista, será que o Bitcoin ele poderia ser considerado um esquema de pirâmide? Vamos prosseguir. Há uma promessa explícita de retornos fixos ou ganhos garantidos. Isso é o que caracteriza o esquema de pirâmide. E o Bitcoin ele não promete isso. Se você simplesmente começa a comprar Bitcoins, você pode tanto ganhar quanto perder dinheiro, porque ele é um ativo, ele oscila. Como ele depende da oferta e da demanda, uma hora ele está lá em cima, outra hora ele está lá embaixo. Por isso, se você comprar nos momentos errados, pode ser inclusive que você perca dinheiro comprando Bitcoins. Então tem que ter atenção a esse detalhe. Agora, a principal característica de um esquema de pirâmide é que existe um operador central que faz essa operacionalização das entradas e das saídas ali do esquema. O esquema de pirâmide, ele não funciona de uma forma descentralizada, mas ele funciona de uma forma centralizada, principalmente ali no topo da pirâmide. E nesse ponto aqui, você já começa a perceber que falha grosseiramente você considerar o Bitcoin como um esquema de pirâmide, porque justamente nesse ponto aqui, o Bitcoin ele é descentralizado, o Bitcoin ele não tem ali um agente central que está operando o Bitcoin. Se esse agente aqui ele consegue manipular os rumos do Bitcoin, não é assim que funciona. O Bitcoin ele é descentralizado, ele tem toda uma comunidade ali por trás e qualquer mudança, qualquer alteração no protocolo depende de consenso. O que quer dizer o seguinte, se a maior parte da comunidade não concordar com uma determinada mudança, ela simplesmente não acontece. Não é simplesmente, tem ali uma pessoa que opera o Bitcoin, ele que decide os rumos do Bitcoin, tem um comitê central do Bitcoin. Isso aqui não acontece. Então aqui ele já começa a mostrar que ele tem um certo desconhecimento sobre essa questão do esquema de pirâmide e também um certo desconhecimento sobre como funciona o Bitcoin. Vamos prosseguir.
Então, o preço vai sempre subir. O preço vai sempre subir. Né? Ele vai sempre subir. Por quê? Porque a gente tem duas coisas interessantes no Bitcoin. Primeiro, é finito. Tudo que é finito é raro. Não é que nem o ouro. O ouro, eu tô caminhando, embaixo desse prédio pode ter ouro. Mas o ouro também tá subindo o preço. Tá subindo, porque... mas assim, o ouro é infinito. Qual o tamanho da reserva de ouro? Ninguém sabe. O cara pode achar uma reserva de ouro gigantesca na Amazônia. Entendeu? Embaixo no fundo do oceano. Entendeu? Na bacia amazônica ela tem uma reserva de ouro que, sei lá, de petróleo. Agora o Bitcoin não. O Bitcoin são 21 milhões de moedas. Destes, 10 a 20% tá perdido, então são 17, e tem mais 2 milhões para minerar. Por que estão perdidos? Estão perdidos porque a pessoa perdeu a chave, não vai achar. Então o que acontece com o Bitcoin? O Bitcoin serve para alguma coisa? Para nada, é uma reserva de valor. O Bitcoin não serve para nada. Essa frase desse cara aqui já contaminaria todo o corte, tudo que ele tem para dizer a respeito de Bitcoin já começaria a ficar contaminado quando ele chega e fala que Bitcoin não serve para nada. Então vamos dar aqui uma pequena aulinha ou aqui um pequeno insight para você que está chegando agora, que está começando a comprar Bitcoins. Vamos lá. Bitcoin ele tem a primeira utilidade dele como uma forma de pagamento. Foi para isso que o Bitcoin ele foi criado. Ele não foi criado para especular ou para outras finalidades. Ele foi criado como uma forma de pagamento. Simplesmente você pagar por bens e serviços ali no dia a dia. Ah, mas o Bitcoin ele não tem sido usado para isso. Ele tem sido mais usado por causa da questão da reserva de valor. Justamente porque ele está se valorizando à medida que mais pessoas elas vão aderindo ao ecossistema, porque elas estão vendo que sim, existe um valor intrínseco ali na questão do Bitcoin. Em primeiro lugar, como já é conhecido para as pessoas, o Bitcoin ele é finito. Não existem infinitos Bitcoins. Vai existir, no total, no máximo, 21 milhões de unidades. O que significa dizer que aquelas pessoas que compraram primeiro, elas vão ter um retorno muito maior do que aquelas que chegarem por último. E é por isso que eu venho falando nos vídeos. Compre Bitcoin antes que seja tarde demais. Não seja o último a chegar, porque se for seu caso, você vai se arrepender amargamente lá no futuro. Pensa bem nisso. Outra questão do Bitcoin, ele não é falsificável. O ouro não é só essa questão de que o ouro é virtualmente infinito, você não sabe quanto ouro existe. O ouro não tem só esses problemas em relação ao Bitcoin, ele tem vários outros. Em primeiro lugar, digamos que você está querendo comprar ouro. Como é que você sabe que aquilo ali que você está comprando é ouro de verdade? Pode ser falsificado. Ah, mas tem um certificado aqui, eu tenho um papelzinho que diz que é ouro. Tudo bem, esse papelzinho aí também pode ser falsificado. Ah, mas é uma instituição idônea. Como é que você sabe? Ah, mas eu posso pegar esse ouro, eu posso pedir para uma segunda empresa fazer ali, vai derreter o ouro para saber se aquilo ali é ouro de verdade. Pois é, para você fazer isso aí, você vai ter um custo. Você tem que lembrar disso. Você tem um custo para que faça essa verificação para saber se aquilo ali é ouro de verdade. E mesmo que seja de verdade, nada garante que essa segunda empresa, quando te fizer a devolução, ela vai devolver exatamente o ouro que você entregou para eles. Como é que você faz para saber? Pois é, a gente pode levantar uma série de questionamentos a respeito do ouro que começa a ficar muito complicado para alguém que seja muito cético investir nesse ativo. Tem outros problemas que você tem que pensar se você for investir em ouro. Você tem que ter um cofre dentro de casa. Como é que você vai comprar ouro para deixar em qualquer lugar? Tem que ter um cofre, porque é um ativo visado. Então você tem que pensar nisso. Outra coisa, como é que você faz para levar ouro de um lugar para outro? Por exemplo, você quer ir de um país para o outro. Como é que você faz? Não tem como fazer. Você vai ter que passar por todo o trâmite, você vai ter que passar por uma série de trâmites burocráticos que vão te tomar bastante tempo e vão te irritar bastante quando você for tentar fazer isso. Outro problema do ouro, quando você quiser transformar ele em dinheiro, não é assim, eu vou transformar agora em dinheiro se eu quiser. Você também vai ter que passar por uma série de trâmites burocráticos para transformar o seu ouro em dinheiro. Quando a gente vai falando todas essas coisas, você já começa a perceber que investir em ouro não é bem assim. Não é uma coisa simples. Vou sair, vou investir, vai dar tudo certo. Não. Não é assim que funciona no caso do ouro. O Bitcoin não tem nenhum desses problemas. Se você quiser comprar Bitcoin
agora você quer comprar bitcoins, você simplesmente pega um dispositivo offline, baixa ali, você vai baixar ali a tua wallet de sua preferência, vai criar sua carteira, vai transmitir via QR Code para o seu dispositivo online para você fazer as consultas, observar o saldo e acabou. Você já tem tudo de que você precisa para fazer a compra dos seus bitcoins. Aí, se você quiser comprar, você pode comprar em corretoras. Claro, vai ser reportado para a Receita, mas existe essa possibilidade. Você pode comprar em corretoras do exterior. Você pode comprar via P2P, comprar diretamente de outras pessoas que vendem bitcoins. E isso nós temos aos montes ali no mercado. E aí fica na sua preferência. Você pode simplesmente, hoje, você pode comprar alguma stablecoin. Hoje existe o DPix. Como é que funciona no caso do DPix? Você vai lá, compra o DPix, faz uma swap transformando ele em L Bitcoins, Bitcoins Liquid, e ali você vai fazer um payout para que esses L Bitcoins sejam convertidos em Bitcoins on-chain, que vai cair lá na sua carteira. Ou seja, possibilidades para você comprar Bitcoin existem aos montes e totalmente sem burocracias, sem amarras. E também é aquele negócio, se você quiser transformar seus bitcoins em dinheiro agora, você consegue fazer sem nenhuma burocracia, sem nenhum problema. Se você quiser levar bitcoins para o exterior, para outro país, você consegue fazer isso também. É só você ter as chaves privadas e acabou. Você consegue levar esses bitcoins para onde você quiser, sem burocracia, sem amarras. É por isso que eu venho dizendo aqui no canal que Bitcoin, você não tem que comparar com ouro. Bitcoin não é ouro. Bitcoin é muito superior a isso. Bitcoin ele tem tantas vantagens sobre o ouro e sobre outros ativos que beira a covardia você ficar comparando. Mas vamos prosseguir, vamos ver o que mais esse cara aqui tem a dizer. A reserva de valor, eu entendo assim, uma reserva de valor do futuro que ela confunde bastante os investidores mais velhos, né? O Bitcoin não é um ativo do futuro. O Bitcoin é um ativo do presente. Agora, se você começar a investir em Bitcoins, comprar seus Bitcoins, você já começa a ver resultados. Ele não é para o futuro, ele não é para daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos. Há 10 anos atrás, quem comprava o Bitcoin, hoje está sorrindo de orelha a orelha. Pensa nisso. Né, o pessoal, ele é cercado de mistérios, não sabe quem criou, né? E esse negócio do mistério, ele é charmoso. Ninguém sabe quem inventou, se foi um russo, se foi um japonês, se foi né? Todo esse mistério, essa coisa, né? Não importa quem criou o Bitcoin. Coloque isso na sua cabeça. Não importa. Quem é Satoshi Nakamoto? Não importa. Não interessa. Tá, mas se eu não sei quem foi que criou o Bitcoin, como é que eu faço para ter confiança nessa criptomoeda? Como é que eu faço para saber se ela é legítima, se ela não é? É simples, pequeno gafanhoto. O Bitcoin, ele é código aberto. Qualquer desconfiança que você tenha sobre o Bitcoins, contanto que você tenha algum conhecimento básico de programação, é só você ir na rede e ver como funciona. O Bitcoin, ele é extremamente simples. Ele é extremamente fácil de você fazer uma auditoria para saber se aquilo que falam a respeito do Bitcoin, ele é real. Ele é um código secreto que ninguém sabe como é que funciona? Sabem perfeitamente como funciona. Se você quiser saber como o Bitcoin funciona, você é um cara que entende zero de programação. Então você não tem condições de fazer essa análise. Pergunta para o ChatGPT. Qual é a dificuldade? Eu não confio no ChatGPT. Tem o Gemini, tem o DeepSeek, tem o Copilot, tem o Grok e tem outras infinitas inteligências artificiais. É só você parar uns 10 minutos, fazer todas as perguntas que você tiver, que você vai ter todas as respostas que você tem a respeito do Bitcoin. Entendeu? É impressionante que hoje, na era da inteligência artificial, na era em que as pessoas elas têm acesso à informação assim, dada, você consegue a informação que você quiser, a hora que você quiser, as pessoas ainda elas têm esses questionamentos que são muito amadores, que são muito primários ainda a respeito do Bitcoin. Se você não sabe, se você tem dúvidas ainda como é que ele funciona, aprenda programação. É tão simples quanto isso.
matéria, essa coisa, né? E é um investimento favorável ao burro. Não precisa pensar muito, é só comprar e esperar, porque vai subir infinitamente. Essa é a cabeça dos caras. O Bitcoin, ele não vai subir infinitamente. Eu concordo com ele que o Bitcoin, ele é um investimento favorável ao burro. Sim, o Bitcoin, ele é um investimento favorável ao burro. Qualquer pessoa consegue fazer investimento em Bitcoin e lucrar em cima, contanto que ela faça da forma correta. O que acontece? Você vai comprar na alta e vai vender na baixa. É lógico que você vai perder dinheiro. Agora, se você tem uma propensão menor ao consumo, se você pensa mais a longo prazo, você vai comprar agora para dar tempo ao tempo, você vai perceber que sim, os ganhos eles são impressionantes. Por quê? Porque as pessoas elas estão entendendo que o Bitcoin ele tem valor em si mesmo. Como eu disse, ele é finito, ele não é manipulável, ele não é falsificável. Uma pessoa não pode te enganar dizendo que tem Bitcoins quando na verdade ela não tem. É muito fácil você fazer esse tipo de apuração. E outra coisa, ele não é confiscável. Qualquer outro ativo que você tiver ali, saiu uma decisão judicial, qualquer coisa, você pode perder aquele ativo. Você tem ações, você tem investimentos, você tem seja lá o que for. Você tem casa, você tem carro, você tem joias. Qualquer coisa que você tiver ali, você pode perder se vier uma ação judicial contra você. Isso aí acontece. No caso do Bitcoin, como é que eles fariam isso? Você não pode emitir um ofício lá para a blockchain para bloquear a carteira da pessoa. Você não pode fazer isso. Vou congelar os fundos dessa pessoa em Bitcoin. Se ela está na wallet offline, como é que vai fazer isso? Não tem para onde você mandar esse ofício. Você não tem como saber quanto essa pessoa tem em Bitcoins, porque tem essa questão também da irrastreabilidade. Mas a blockchain ela é pública. Sim, a blockchain ela é pública, mas existem tantos outros caminhos que os caras criam todo santo dia, stablecoins, a rede líquida e por aí vai, que acaba se tornando muito difícil você saber de fato, assim, de verdade, quanto cada pessoa tem em Bitcoin. Não é uma informação tão simples assim. E é por isso que a gente está falando. Essas pessoas que abrem a boca para falar sobre o Bitcoin, elas não entendem muito daquilo que elas estão falando. E por isso que elas ficam falando as groselhas que a gente ouve. Vamos prosseguir. Essa é a cabeça dos caras, né? Mas o que eu acho, na verdade, é que a tendência realmente é essa aí. Né? Os caras construíram uma pirâmide perfeita. Quanto maior a adesão, mais o preço mais sobe. Né? Então, eu acho que é inevitável que o Bitcoin vá para $1 milhão, ele vai. E nesse trajeto dos $50 mil atuais até $1 milhão, em algumas vezes ele vai cair 80%, como ele caiu já várias vezes. O Bitcoin ele caiu 80% de vez em quando, é natural e é mais uma prova de que o Bitcoin ele não é manipulável. Por que a gente não vê outras moedas, o dólar, o real, o euro ou outras moedas, elas se valorizarem ou se desvalorizarem tanto quanto a gente vê na questão do Bitcoin? É porque essas moedas são manipuladas. A gente sabe que se, por exemplo, o real ele estiver caindo muito, o Banco Central ele simplesmente vai começar a despejar dólares no mercado para tentar segurar ali a queda. Mas também pode acontecer o contrário. O real ele está se valorizando muito e aí o que o Banco Central vai lá e faz? Ele começa a imprimir reais. Ele começa a jogar muitos reais no mercado para desvalorizar a moeda de volta. Os bancos centrais eles podem fazer isso porque eles têm a impressora. Eles são os donos da impressora, então eles podem imprimir infinitamente. Como no caso do Bitcoin não existe esse mecanismo por trás, então ele está sujeito a todas as variações. Se as pessoas simplesmente elas estão no movimento de sair do Bitcoin para ir para outros ativos, o preço vai cair, normal. Ao passo que, quando as pessoas elas estão voltando para o Bitcoin, o preço também sobe, ele dispara. É natural que isso aconteça e isso é mais uma prova de que o Bitcoin ele é totalmente transparente. Não rola manipulação ali. Mas tem uma coisa importante. Se tiver uma crise nos mercados, né? E as ações de empresas boas que pagam bons dividendos caírem muito, as pessoas vão vender Bitcoin, que não paga dividendos, e vão comprar essas empresas. Então, o Bitcoin ele tem uma correlação positiva com o mercado de tecnologia muito grande. Nesses últimos 2 anos, quase 80%.
Então, o Bitcoin anda junto com o mercado de tecnologia, porque ele os principais owners, né, os principais investidores, os donos de Bitcoins, eles são do mercado de tecnologia. Sim, eles são do mercado de tecnologia porque eles entendem de tecnologia, eles têm acesso ao código do Bitcoin, eles sabem como funciona, diferente desse cara que já mostrou que não entende nada a respeito de Bitcoin, nada a respeito de criptomoeda, para falar esse monte de groselhas que ele está falando. Então, quando a gente vê que caras que são especializados em tecnologia, caras que teriam todos os incentivos para fugir do Bitcoin caso aquilo ali fosse um golpe, fosse uma pirâmide, se esses caras que entendem de tecnologia eles estão indo nessa direção, isso mostra que sim, aquilo ali é muito confiável, aquilo ali realmente funciona, aquilo ali é sério. Não é simplesmente uma brincadeira de criança, é videogame, é códigozinho de computador. Não é assim que as coisas funcionam. Né? Então, basicamente, essa é a minha cabeça. Eu não entendo muito, mas eu entendo bastante de oferta e demanda. Aqui ele que ele se entregou. Ele não entende muito. E ele está falando de uma coisa que ele não entende. Assim, esse é o princípio básico de todo e qualquer investimento. Você não investe em uma coisa que você não entende. Você tem que entender do que você está falando para você investir naquilo. Se você não entende daquilo, é melhor você procurar algum outro investimento que você entenda para você se sentir seguro. Agora, esse cara que está falando de uma coisa que ele não entende, realmente descredibiliza tudo que ele estiver falando. Né? E eu entendo que a demanda hoje ela é maior que a oferta e ela vai aumentar muito, porque é um mercado de adesão. Hoje tem 100 milhões de investidores, não sei quantos investidores tem, estou chutando o número aqui. Mas quando tiver 1 bilhão, o mundo vai parar de crescer com 10 bilhões de pessoas. Né? Esse é um dos problemas da humanidade. Quando a gente vê a curva de crescimento do S&P, o S&P só sobe, Ferri. Tá, a partir daqui ele já começa a entrar em outros assuntos, ele fala de outros ativos que ele investe, então daqui para frente não vale muito a pena a gente ouvir o que ele tem a dizer. Mas aquilo que ele falou sobre o Bitcoin, ele próprio admitiu que ele não entende muito desse mercado. Ele pode ser um grande investidor, ele ganha dinheiro com outros investimentos. Parabéns para ele, aqui eu tô torcendo pelo sucesso desse cara. Agora, quando ele vem falar sobre Bitcoin, mostrando que ele desconhece completamente o funcionamento da rede, o funcionamento do sistema, como funciona essa questão de oferta e demanda, como funciona um esquema de pirâmide de verdade, e se o Bitcoin ele é um esquema de pirâmide ou não, ele demonstra aqui uma ignorância muito grande e uma certa arrogância também. Porque quando você fala de uma coisa que você não entende e você ainda fala com um tom de autoridade, como se você entendesse de alguma coisa, cara, você está se colocando simplesmente como um cara arrogante. É simplesmente patético, tá? Não estou falando que ele é patético. Eu estou falando que a postura de alguém que se posiciona como se soubesse daquele determinado assunto e falando como se entendesse, quando na verdade não entende, e ele próprio admitiu que ele não entende, é realmente soa com uma certa arrogância. E aí acaba nos deixando com um pé atrás em relação a tudo que ele disser daqui para frente. Beleza, pessoal? E qual é a dica de hoje? Qual é a lição que a gente tem com o vídeo de hoje? Compre bitcoins antes que seja tarde demais. Beleza? Obrigado que você que assistiu até aqui. E até a próxima.